Amigos do Clube do Livro, estamos entrando no nosso último mês do Clube do Livro, último mês dessa nossa experiência coletiva aqui de leitura para poder promover a Psiclin, a Psicursos, o comportamento de ler e os livros, né, os capítulos dos livros que a gente acompanhou aqui nesse semestre juntos. Hoje vamos finalizar o nosso segundo livro. Aí, tá vendo? Quando você entra num ritmo, você lê um atrás do outro, assim, que é o livro da DBT. Antes, eu vou estar promovendo o comportamento de leitura com vocês, como tradicionalmente eu faço aqui. Já falamos de tipos diferentes de leitura, como leitura de desenvolvimento pessoal, também antigamente conhecido como autoajuda. Falamos sobre leitura no campo da filosofia e das dificuldades que são isso aí. Hoje vamos falar sobre a leitura no campo técnico, como esses aqui, por exemplo. Tá? São as leituras mais chatas, né, de se fazer. A narrativa ela é burocrática, ela é metodológica. Tá? Tem pouco espaço para criatividade. Tem, claro, escritores melhores e escritores piores, mas pouco espaço para você ser criativo e conseguir fazer coisa diferente. Criatividade nas leituras do campo técnico de psicologia é quando o cientista planeja sua experiência com um ratinho dentro da gaiola e aquilo é uma metáfora do que é a vida. Então o ratinho vai sair do lugar dele, vai andar pela roda e vai depois apertar a barra várias vezes. Isso é uma metáfora da sua vida, pegando o trânsito, indo até o trabalho e apertando o botão várias horas por dia e depois voltando, né, ali. E aí depois o rato tem gastrite, ele fica deprimido, ele faz as coisas assim e fala, você fica igualzinho. Né, isso aqui é criatividade, né, no campo científico, técnico. Então é muito limitada a criatividade, não é aquela criatividade de narrativa, de inovação no objetivo e no objeto, né, ali das coisas, né? Então, o resto todo da narrativa é descrição de dados, análise em um pré-formato determinado já, aceito pela comunidade acadêmica como válido. Tá? É muito importante esse tipo de leitura, né, no campo técnico. Agora, é a leitura mais chata de se fazer. É a leitura que menos pega, né? A gente precisa estudar essa leitura. Não é uma leitura que você faça porque ela está lá, está curtindo tanto ali ela. A gente até aprende e gosta, né, de livros como esse aqui. Você olha coisas interessantes e tal. Mas você vê, por exemplo, que ele está longe de ser dos mais vendidos, justamente porque a leitura... Existem leituras mais agradáveis. Né? As pessoas não estão lendo com esse compromisso todo, elas estão lendo por prazer. Né? Então, leitura de alto valor, né, de conhecimento produzido, mas uma leitura menos agradável. Está sendo feita e promovida consequentemente. Né? A escrita técnica é tipo aula de redação no colégio. Você tá pré-formatado, cara. Sabe o que vai ser aceito no vestibular? Assim, você tem que escrever 3 a 4 parágrafos. O primeiro você, né, faz uma introdução na primeira frase, na segunda frase é a tese, na terceira frase é a antítese, na quarta frase você dá aquela sintetizada ali, e aí você vai escrever no outro parágrafo a tese, no parágrafo seguinte a antítese, depois você faz uma conclusão e por aí vai, né? Redação de vestibular é assim. Então, a redação técnica também é assim. Ela tem esse pré-formato e é basicamente treino. Você veja grandes acadêmicos, aqueles que produzem muitos artigos, muitas coisas, não necessariamente são pessoas mais lidas, né? Porque a leitura é esse tipo de leitura mais cansativa de fazer. Tá? Mas eles têm grandes publicações porque eles fizeram um formatinho industrial ali daquelas coisas, pegar no tranco. Né? E tem seu valor esse tipo de conhecimento. Então a ciência é antes forma do que conteúdo. Tá? Você pode fazer um curso e formar e pegar o diploma sem ter um conteúdo muito bom, mas mandando muito bem na forma. Agora, você não consegue ter um conteúdo muito bem e deixar para lá a forma, você não é aprovado no mundo acadêmico. Né? Você não consegue esse tipo de publicação aqui, por exemplo. Tá? Eu tive um professor de doutorado que falava: existem teses que existem
eu pegar esse aqui. Existem teses que existem para serem encadernadas dos 4 lados. Então tem aqui, né, aqui a encadernação. Se você fechar ela aqui dos 4 lados, ninguém abre essa porcaria. Vai ficar lá presa para sempre, né? Então era uma forma engraçada, meio irônica, né, do professor falar que tem tese que nem vale a pena ler, cara. Ganhou o diploma, nem vale a pena ler. Tá? Você tem como usufruir melhor em outras coisas, assim, tá? E tem aqueles conhecimentos valiosos também que não são do campo científico. Né? A própria filosofia é um deles, o senso comum, romances, e uma série de outros. Conhecimento, autodesenvolvimento, autoajuda, né? Desenvolvimento pessoal também tem seu valor. Ele tem um conhecimento ali que às vezes é importante, ele vem bem digerido ali e as pessoas conseguem pegar e aplicar aquilo com facilidade. Né? Então também tem seu valor esse tipo de conhecimento. Mas as leituras no campo técnico, né, tem essas características que a gente está colocando aqui para vocês. Então, promovemos, analisando mais um tipo de leitura. Já falamos de autoajuda, de leitura no campo da filosofia, leitura no campo técnico. Né? Nos próximos encontros falaremos sobre outros tipos de leitura e como isso influencia, de alguma maneira, no comportamento de estar lendo. Nossa segunda pauta dos encontros todos é promover a Psiclin e a Psicursos. E eu queria falar com vocês aqui sobre dezembro e janeiro, tá? Que vai ser aquelas férias de verão. Nem todo mundo vai estar viajando ou parando de trabalhar. Tem muitas pessoas que vão continuar atendendo no consultório e essas pessoas podem precisar de algum tipo de suporte, orientação ou dúvida para lidar com casos difíceis. Final do ano, especialmente festas de final do ano, acabam mexendo com as pessoas. A intensidade dessas relações familiares e dinâmicas mexe com o existencial das pessoas e alguns pacientes podem ficar em risco, né, nesse final de ano, virada de ano. Assim, começar o próximo ano também muito desiludido, sem preparo, sem essas coisas. Então, pensando nesse público, a gente vai oferecer aqui na Psicursos uma turma de supervisão. 2 meses de supervisão, 8 encontros, tá? Toda segunda-feira de 14 às 16 horas, tá? De dezembro e de janeiro, tá? Vamos fazer supervisão em grupo. As turmas elas abrem com 3 alunos, tá? E aí vamos estar recebendo os interessados e montando essas turmas para a gente fazer a supervisão em grupo dezembro e janeiro, tá? Vamos falar sobre como é que vai ser a plataforma utilizada, os meios todos aqui. Quem já fez supervisão comigo, tanto individual como em grupo, sabe como é legal? A gente tem um tempo para o relato do caso, eu anoto, né, o relato num arquivo de Word, terminou o relato, eu coloco minhas observações embaixo, falo elas verbalmente também, claro, para a pessoa na hora, mas coloco elas por escrito e mando esse arquivo por e-mail para o aluno, o supervisando. Tá? Então, dessa forma, ele tem um registro de todos os casos que ele trouxe para mim, do que foi relatado e de quais foram as orientações, né, que eu dei para ele lidar com aquele caso. Assim que a gente termina de mandar o relato, eu falo minhas observações. Né, as pessoas podem falar também que estão participando no grupo. Né, falamos o caso, eu mando por e-mail para a pessoa o arquivo e a gente abre uma página no Google Drive para servir de quadro negro, né, como se fosse um quadro negro de professor, e a gente vai fazer uma análise funcional de um comportamento de cada caso. Essa prática é muito legal para fixar a habilidade do behaviorista clínico de estar fazendo análises funcionais. É ali que a magia acontece, sabe? Quando a gente está analisando funcionalmente os comportamentos dos nossos pacientes. Ficar craque naquilo é o caminho para você ser um bom psicólogo clínico. Ah, de psicólogo de maneira geral. Tá bom, Aline? Então, estamos abrindo aqui contatos, tá? Para poder ver interessados em fazer supervisões em grupo. Tá? Vamos ter essa supervisão
nesse verão. Tá ali, dezembro e janeiro, que geralmente são tempos onde as clínicas e escolas ficam sem aula, sem supervisores, onde as pessoas estão atendendo casos que às vezes podem entrar em risco e precisam de alguma coisa ali para isso, tá? Por aluno, né, esses encontros todos vão custar R$ 400. Tá bom? E aí são 8 meses, são 8 encontros, né, uma vez por semana, durante 2 meses, para poder estar acompanhando ali no grupo. Supervisão em grupo é muito legal, às vezes você pega um caso de depressão, o colega pega um caso de transtorno alimentar, o outro colega pega um caso de toque, o outro colega pega um outro caso assim, então você aprende muito, não só com os seus casos, mas com os casos dos outros também. Tá? A gente vai criar nossos grupos de supervisão, temos possibilidade de fazer até 2 turmas, tá? Na segunda ou nas quartas-feiras, um pouquinho mais tarde, nas quartas-feiras de 16 às 18 horas. Os interessados, então, podem entrar em contato aqui comigo ou com o WhatsApp aqui da gente, tá? Da Psiclin, da Psicursos, aqui nos nosso grupo de estudo. Nosso grupo de WhatsApp, lá do Clube do Livro, tá bom? Então, essa é a novidade que a gente está promovendo agora para esse verão. De encontros, de suporte, de serviços voltados para a psicologia clínica que a gente está oferecendo aqui. Beleza, gente? Promovemos o comportamento de leitura, falando mais sobre leitura agora no campo técnico. Promovemos a Psiclin e a Psicursos com esse produto de verão. Ali, essa turma breve de supervisão em grupo. E agora vamos fechar o segundo livro do nosso Clube do Livro. Tem gente que às vezes demora para engatar na leitura, né? Não consegue render tanto como faz. No Clube do Livro, quem conseguiu aí estar no ritmo junto com a gente, 2 livros já, cara, você já leu. Calcula quantas páginas isso foi. Ainda temos mais um mês para ler o próximo livro. Tá? Então, em um semestre, fora a faculdade, fora outros compromissos que você tem, você já leu, você vai ler 3 livros acompanhando aqui com a gente no nosso Clube do Livro. Então, hoje a gente fecha o livro da DBT, da Corner. Livro muito didático, muito interessante, para a gente aprender sobre essa abordagem, uma ramificação moderna do behaviorismo radical voltado para a clínica. São 2 capítulos nesse encontro de hoje, que é o capítulo 6, Avalie, motive e avance, aproveitando ao máximo cada interação, onde ele vai falar um pouco sobre a estrutura das sessões, como é que você deve estar fazendo toda. Ele já falou dos princípios teóricos e conceitos lá no início. Falamos sobre 3 capítulos depois separados, falando sobre estratégias diferentes ligadas a casos onde a DBT está sendo aplicada. Tá, e agora vamos falar um pouco sobre como é que é essa estrutura da sessão para orientar psicólogos que estejam atendendo com base na DBT. Então, na sessão, você vai primeiro avaliar. A primeira coisa que você vai fazer é avaliar a sessão. O que é que vai rolar nessa sessão aqui agora? Tá? Ele orienta, ela, né, no caso, que é Corner, e a Linehan também, ela orienta a estar monitorando os alvos, sempre. Você vai sempre começar monitorando os alvos, estratégias de auto-monitoramento. E eles usam na DBT o cartão diário. Não, eu não sou fã do cartão diário, não é uma técnica que eu use, tá? Eu prefiro monitorar comportamentos de outras formas. Mas essa aqui é mais uma. Você pode estar usando para estar monitorando. E aí, se a pessoa preenche ou não preenche o cartão de resposta, tal, tudo isso já é um CRB que vai aparecendo na sessão, onde você pode estar refletindo, intervindo, pensando, né, que são comportamentos clinicamente relevantes. Então, o foco do terapeuta deve estar nesses comportamentos aí. Ela usa como personagem do capítulo a Carrie. A Carrie é uma paciente dela que manda, e ela fala, temos que priorizar os alvos, então. Aí ela dá um exemplo da Carrie. Tá? Então, vai monitorar comportamentos-alvo e sempre priorizando os alvos. Seja organizado, DBT é para risco. Tá? É suicídio, saúde mental, dependência química, esse tipo de caso, né, onde a DBT é aplicado.
Então, por isso que é importante você estar priorizando suas intervenções da forma adequada. Então, a Karen é uma paciente que manda mensagem no meio da semana, entre duas sessões, ali entre uma sessão e outra, ela mandou mensagem murmurando de forma pouco compreensível e com tom de voz de drogada, assim, e se queixou e relatou que ela se queimou com um cigarro, uma autolesão intencional. Ela pegou o cigarro e se queimou ali com aquele cigarro, tá? Como uma estratégia de regulação emocional. Ela entra em crise, desregula emocionalmente e aí não tem repertórios adequados para fazer isso, então ela se queima e aí sai daquele estado. Quando ela se queima, ela quebra o controle de contingências, gera um certo alívio, né, daquela emoção que está desregulada e cujas contingências ela está presa, mas é uma estratégia pouco eficiente. Né? Primeiro porque ela se machuca, depois porque vai voltar a acontecer de novo. Então, assim, ela precisa de repertórios melhores, né, para isso. Mas esse é o start para analisar esse caso. Aí a próxima semana dessa paciente na próxima semana vai ter 2 gatilhos que a terapeuta já conhece. Um é uma DR que a paciente vai fazer com o colega de quarto. E nessa DR ela pode acabar ficando desabrigada. Ser expulso daquele local e ficar desabrigada. O outro gatilho é uma entrevista de emprego que ela vai ter. E aí ela vai, se ela for aprovada, se ela for selecionada, ela vai evitar pedir dinheiro para os pais e ser humilhados por eles. Os pais são muito críticos, é o padrasto e a mãe, né? São muito críticos nas cobranças e tudo mais. Então ela quer evitar isso a qualquer custo. E isso pode levar a uma crise, ou seja, a desregulação emocional. Tá? Então ela está levando em consideração isso, essa mensagem que ela mandou para a terapeuta, com um tom de voz drogada, que ela se lesionou e tudo, e esses 2 gatilhos aí. Então, vamos organizar a sessão. Alvo 1, evitar lesão. Combater as autolesões. Prioridade. Não chega a ser um risco de suicídio, que aconteceu durante a semana, mas combater autolesões. A autolesão aproxima, né, o risco de suicídio. Alvo 2, evitar ou resolver problemas da relação terapêutica. Porque mandar mensagens desse jeito deixam a terapeuta sobrecarregada. Ela não entende muita coisa, fica ansiosa e preocupada com a situação que está acontecendo, não consegue responder de uma forma produtiva ali aquela mensagem, nem no tempo da resposta, nem no conteúdo da resposta. Então é algo que eles devem estar lidando no consultório, conversando sobre isso, para que ela possa ter comportamentos mais eficientes, não só de autorregulação, mas também de comunicação com pessoas importantes. Psicóloga, psiquiatra, rede de apoio e outras pessoas. Assim, é um treinamento importante para ter, principalmente com quem tem risco, né, com casos que envolvem isso. Alvo 3, lidar com problemas da qualidade de vida dela. Se ela começar a perder autocuidados e coisas que são importantes ao longo na manutenção de uma rotina, ela vai acabar entrando em crise de novo. Alvo 4, preservar as habilidades necessárias para lidar com esses anteriores. Preservar as habilidades necessárias para lidar com os itens anteriores. E aí sim ela vai organizar o tempo da sessão e deixar essa DR com o colega e a entrevista de emprego para o final da sessão. Esse é o planejamento do terapeuta. Mas ela fala, não sejam rígidos nesse tipo de coisa. Você planeja de uma maneira. Na hora que for começar a sessão, você tem que... O plano vai ajudar você a se orientar, mas você precisa ter flexibilidade para lidar com contextos que estejam variando. Então, o primeiro ponto é avaliar a sessão, as orientações, as demandas, as coisas. O segundo ponto é motivar a paciente para depois avançar. Então, na motivação, você vai garantir a colaboração da paciente. O quanto que ela está motivada para se comprometer com as mudanças, o quanto que ela está motivada para participar da terapia, vir para a terapia, falar as coisas que faz e relatar as coisas de maneira sincera e aberta e depois, de alguma maneira, seguir as orientações da terapia. Aí depois, qual é o comprometimento dela? Vamos avaliar esse tipo de coisa.
quem está pouco comprometido, não adianta você falar muito e querer muita coisa. Baixa a régua, cara. Aceita menos. Né? Garante, na hierarquia de prioridades, garante menos alvos. Né? Quem está mais comprometido com as coisas, você pode ir mais longe. Você pode avançar mais. Tanto nos comportamentos desenvolvidos, como em outras coisas. Então vamos garantir o comprometimento dela. Com a motivação, tentando motivar ela. Vai ser bom quando você não tiver mais essa situação. Já imaginou como é que vai ser diferente, quão mais leve você vai ser, quantas coisas a mais você vai fazer, e por aí vai. Né? Como é fazer as coisas com menos desgaste, fazer as coisas como procurar emprego, habitação, e outras coisas assim com menos desgaste, como é que é bom esse tipo de coisa. E aí a gente vai avançar finalmente, que é promover uma intervenção naquele caso clínico. Essa intervenção leva em consideração autoconhecimento sobre padrões comportamentais que o próprio cliente tenha. Autoconhecimento, né? Ele por ele mesmo. Então, e também o conhecimento que o terapeuta tem dos padrões comportamentais do paciente. É em cima dos padrões comportamentais que a gente vai começar a fazer as coisas. Trabalhar alguma coisa. Padrão comportamental é um comportamento que se repete em várias contingências semelhantes. Que elas estão padronizadas. É um hábito de comportamento. Uma personalidade até. A gente pode falar assim, é um comportamento que se repete, né, ao longo do tempo. Então, ela orienta você a estar destacando coisas assim, como... Você não acha interessante que toda vez que você vai pedir alguma coisa na terapia, ou fora da terapia, você começa se desculpando? A pessoa já fala, é mesmo, eu devo mudar isso. Eu estou agindo já com o impulso da culpa. Então eu estou promovendo uma intervenção em cima de um padrão comportamental que a gente tem conhecimento. Ali na terapia. Ela vai pedir alguma coisa e já vem colocando coisas, condições, e isso gera um certo tipo de impacto nas relações interpessoais. Tanto na do terapeuta, né, que ele vai sentir esse tipo de coisa, a pessoa pode ficar se colocando sob controle por pena, por outros sentimentos desagradáveis assim, tá? Que no curto prazo até podem ajudar, mas no médio e longo prazo não vão ajudar. Tá? Então, trabalhar essa intervenção exige que você tenha autoconhecimento sobre esse tipo de padrão comportamental. A culpa é uma das questões para esse paciente. Ela desregula por vergonha, por culpa, né? Aqui porque sentindo muita culpa, eu vou pedir dinheiro, eu vou fazer as coisas, então não estou fazendo as coisas corretas, não consigo me controlar, né? E aí depois já vai evoluindo para eles vão viver melhor sem mim. Se eu não tivesse nascido ia ser melhor. Se eu morrer as coisas vão funcionar melhor para os outros, né? E por aí vai, né? Então você vai gerar esse autoconhecimento sobre padrões comportamentais, depois você vai estar analisando, fazendo análise das soluções e avaliação das soluções tentadas. Então, o que você fez? Como é que funcionou isso? Como é que a gente pode fazer diferente para gerar outro tipo de situação lá? Outro tipo de solução, de resultado. Né? Você vai avaliar as soluções tentadas, sempre aprimorando um treino de habilidades específicas, manejo de contingências, que é quando você intervém lá no ambiente natural da pessoa, falando com rede de apoio, ou com professores no colégio, ou com outras coisas assim, né, ali. E também com modificação cognitiva, trabalhando aquelas crenças que atrapalham a pessoa a encontrar comportamentos adequados, ou mais eficientes, pelo menos, para atuar nesses contextos que estão sendo aversivos. Então, as intervenções, elas caminham por aí, tá? Para você estar pensando, né, padrões comportamentais, pensando análise das soluções e propondo, né, soluções, aprimoramentos nos repertórios e por aí vai. Então, no caso da Carrie, né, depois ela volta para falar do caso da Carrie, né, que ao longo do caso ela usa como base, né, ali para isso. Ela resolveu, quando começou a sessão, inverter as prioridades. A terapeuta. Ela resolveu começar com a DR, com o colega do quarto e com a entrevista de emprego que ia acontecer na sequência. Porque, na ideia da terapeuta, ela vai combater fatores de risco associados à crise. Ela falou, legal a gente planejar aquelas outras coisas, mas isso vai acontecer ao longo da semana e se eu não priorizar isso, ela vai entrar nessas contingências de
menos preparada ou até mesmo desregulada e não deve gerar os melhores resultados possíveis. Como consequência, ela deve acabar entrando num quadro de crise pior. Então, por conta disso, ela resolve inverter as prioridades. Aquilo que ela deixou por último, ela vai colocar como primeira da pauta para trabalhar com a Carrie aqui essa semana. Depois de trabalhar esse tipo de coisa, ela vai focar na autolesão, em evitar a autolesão e pensar também outras formas de comunicação com a terapeuta. Mensagem escrita, mensagem de voz, telefonema, os horários, a forma e outras coisas mais assim. Para estar discutindo com ele maneiras eficientes de fazer isso. Esse é um comportamento que eu trabalho comum. É comum eu trabalhar esse tipo de comportamento também com meus casos, principalmente quando envolve crise. Tá? Porque eu me coloco à disposição para ter algum contato telefônico, mas eu digo que eu não posso garantir estar à disposição sempre. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar numa atividade de lazer, onde fica inviável eu estar conversando ou pensando as coisas da maneira adequada, e nessas situações, se eu não puder atender, a pessoa tem que ter outras opções de contato também. Do mesmo jeito que ela faz comigo, tem outras opções de contato. Psiquiatra, ou família, namorado, amigo, CVV, e por aí vai. Eu deixo um rol grande de pessoas preparadas para ela apresentar esse tipo de comportamento. E aí me dá a segurança de não ficar neuroticamente olhando meu telefone, porque eu não tenho esse comportamento. Eu não sou o cara mais rápido do mundo em mensagens. Eu nem sempre estou à disposição para ficar pegando e olhando e apertando. Meu telefone dorme no mudo. Eu já tenho um sono muito pesado, e meu telefone dorme no mudo. Eu não acordo, eu vou ver no dia seguinte as coisas. Então, se eu estiver dormindo, eu não vou atender naquela hora. Se eu estiver acordado por algum motivo e eu olhar a mensagem, eu vou responder na hora. E eu tiver condições, ali, condições de concentração, de conversa, condições cognitivas, assim, eu vou responder na hora. Ali, vai ser bom até, porque eu posso intervir num caso de crise. No momento em que está acontecendo aquelas coisas. Mas eu não fico refém de estar olhando meu telefone o tempo todo. Então tem que preparar outras pessoas também, sabe, para ela falar com outras pessoas e as outras pessoas se prepararem para falar com ela. Também e aumentar essa segurança de estar lidando com casos com crise. Você não quer no Natal, cara, receber uma notícia ruim de que algum paciente seu fez coisas que não deveria estar fazendo. Então a gente precisa se preparar para esse tipo de situação da forma adequada, não só com essas regras todas, as orientações, esse referencial teórico todo aqui, mas também com supervisão e com outras coisas importantes assim. Se você for viajar e tiver casos de crise, combina com um colega terapeuta. Fala, olha, se eu tiver crise, se a pessoa tiver crise enquanto eu estiver viajando, eu pedi para ela entrar em contato com você. Vou te dar um briefing aqui da situação dela. Se ela não entrar em contato, beleza, não tem nada para fazer. Mas se ela entrar em contato, preciso que você dê um acolhimento, apaga o incêndio rapidamente ali. Se for o caso, atenda o tanto de vezes que for necessário até eu voltar, e aí eu pego o caso depois na sequência. Tá? Os pacientes se sentem mais seguros quando você tem uma equipe, cara, para trabalhar assim. Não só você, psiquiatra, outros terapeutas, mas também prepara a rede de apoio, família, amigos, e por aí vai. Faço muita sessão de orientação a essas pessoas. E aí a Corne, nesse capítulo, ela traz formas de abordar as tarefas gerenciando o tempo da sessão. Ela tem essas tarefas que é mirar nos alvos, Como é que eu vou gerenciar o tempo da sessão focando nessas tarefas ali? Eu vou monitorar o cartão de resposta. E ela mostra a habilidade dela para cobrar o preenchimento. Você não pode ser aversivo na cobrança, mas você tem que estar cobrando. A pessoa tem que levar em consideração a importância de estar monitorando uma série de comportamentos. Se ela não se compromete com isso, ela vai acabar entrando numa situação de crise, porque ela é um paciente vulnerável, e depois vai dar um trabalhão, cara, para poder sair disso. Então, o diagnóstico precoce é fundamental nos casos de crise. Então, está sempre monitorando ali. Então, ela vai cobrando o preenchimento. O que você não preencheu, ela vem cá, reparei que você não preencheu isso aqui. Vamos preencher agora? Como é que foi? E tal. Ele não preencher já é um dado clínico.
né, geralmente é porque fez merda, cara. Não preenche, né, ali o negócio. Tá com culpa, tá com vergonha, tá com ansiedade, outras coisas assim que atrapalham, né? Não preencher é uma resposta, né? Então você tem que dar o puxão de orelha bem reforçador. Tá? Ali porque o objetivo é mostrar, olha, por favor, preenche, vamos aqui preencher juntos agora então na sessão. E aí, enquanto a gente está preenchendo, ela fala, tá vendo? É importante quando a gente preenche esse cartão de respostas aqui, né, que é o modelo, né, a gente vai estar sempre olhando, sabendo o que você fez, o que você não fez, qual dia da semana que fez, não fez, tá? Para entender aonde começou o problema, aonde teve o pico do problema, né, como é que esse problema resolveu depois e por aí vai. Né? Então ela gasta um tempo inicial ali para poder fazer esse monitoramento das coisas. Depois ela vai fazer uma mensagem ela vai falar da mensagem telefônica feita no início. Perdão, ela vai optar por fazer essa conversa da mensagem telefônica no início da sessão, logo após o monitoramento. Ela considerou mais adequado, porque depois que entra no assunto da DR, ela vai priorizar esse assunto. Esse é o assunto principal da sessão. Então vamos gastar ali, sei lá, 5 a 10 minutos no primeiro, 5 a 10 minutos no segundo tópico, a gente entra no terceiro e vai gastar a outra meia hora, 40 minutos, né, focando ali onde interessa mesmo. Então na mensagem telefônica, a terapeuta vai analisar o comportamento de ligar para a terapeuta. Tá? Modelando essa comunicação para não deixar a terapeuta e futuramente outras pessoas também preocupados com aquilo. Nesse momento, a terapeuta começa a ter um nível de comunicação não verbal com a paciente. Ela percebe comportamentos operantes, mas também respondentes de vergonha, que é vergonha e culpa, são as duas coisas dela, dessa paciente. E aí que já são emoções nas quais ela desregulou no passado. Então, como ela está atenta a essas coisas, a terapeuta começa a ver sinais não verbais. Dificuldade de manter contato visual, de responder as coisas de forma mais afirmativa, baixar o tom de voz, ficar mais curvada, coisas assim que você vai percebendo e fala, opa, ela não está recebendo bem essas mensagens, essas cobranças, essas coisas. Paciente com crise, cara, não o quanto você vai ter que apertar eles o máximo que você puder. Mas geralmente não é apertar muito, eles espanam. Né? Eles estão em crise, eles vão aguentar muita coisa. Então, a gente tem que estar sempre atento. Como é que eu sei a hora que eu não posso mais apertar? No comportamento não verbal. Esses são os sinais onde você vai falar, peraí, eu tenho que começar a pensar alguma coisa mais reforçadora, né? Passar aquela mensagem de cobrança, ao mesmo tempo com aquela mensagem de tamo junto. Vem cá, vamos lá, vamos acompanhar você aqui. Vamos fazer assim, é importante que você faça tal coisa, mas vamos fazer aqui junto. Né? Aquela assim. Então, segundo alvo ali dela. Como terceiro tópico da sessão, ela vai escolher analisar funcionalmente o comportamento de autolesão não suicida, que é essa coisa de se machucar com os cigarros. Né? Mais 5 minutos dedicados a esse tipo de coisa aqui. Então, porque isso aconteceu após uma recaída que a paciente teve. Um amigo esqueceu um isqueiro na casa dela, aí ela pegou esse isqueiro e foi um gatilho para uma recaída. Né? Não sei de que droga, não sei se é cigarro, de maconha ou de crack, sei lá o que, não ficou claro. Né? Aqui para mim nesse capítulo isso. Mas ela teve essa recaída. Aí vem a culpa, vem a vergonha, tá? Vem essas coisas assim. Então, quando a gente vai fazer a análise de cadeia, lembra essas coisas aqui, ó, que ela faz assim, né? A análise de cadeia, né? Começa um comportamento aqui em cima, né? E aí vai desenrolando, né? Seria ali, né? Ali, ela estava lá com um amigo, ela cadê? Ela estava lá com um amigo, o amigo deixa as coisas lá, ela começa a coçar na fissura e aí tem a recaída, né? Então você vai, por isso é importante estar entendendo ali. Aí começa ali, ela tem não sei quantos comportamentos entre pegar o isqueiro, que é o S dele, não sei quantos comportamentos até se autolesionar, se queimando com o cigarro. Então, quantas vezes ela poderia ter apresentado uma saída alternativa para sair daquela cadeia de crise? Né? Aí vamos conversar com ela. Né? Que tipo de comportamentos ela pode estar adotando, de gestão emocional, de outras formas de expressão, para poder evitar aquele tipo de coisa. Procurar pessoas, né, e tudo mais. Aí vai chegar no quarto tópico,
tá? Que é a análise do pico de ideação suicida, que vai ser que é uma desregulação emocional se iniciando no horário da sessão. A pessoa teve a recaída, chegou na sessão, você começa a apertar demais, ela está ameaçando desregular. Lembra, o objetivo da terapia é apertar o máximo possível. A gente nunca sabe qual é isso. Quando a gente pisa fora do limite, você volta para trás. Às vezes dá pra, né, já deu tempo de fazer o ajustezinho que você precisava ali. Às vezes pisou fora do limite e não volta mais. Né? Aí você espana, vai dar um trabalhão depois. Aquele tipo de coisa. Se você apertar menos do que deveria, vai durar mais tempo a terapia até funcionar. E casos de crise, né, você precisa de velocidade ali para intervir nas situações. Casos que não são de crise, você pode até se dar o luxo de demorar um pouquinho mais de tempo. Mas às vezes pega mal pro terapeuta. A pessoa fica lá 2 anos na terapia contigo, ela sai, começa uma terapia nova e fala, fiquei 2 anos lá e não aprendi a mudar. Então, ainda fala mal de você ainda, né, na terapia anterior lá. Então, ela começa a ver na hora da sessão com a Carrie que ela está entrando num estado de desregulação emocional. Porque ela vai analisar a crise. Só de analisar a crise, o paciente vai entrando em contato com as contingências da crise. Ela vai lembrando. A crise está muito recente, foi agora, menos de alguns dias, né, que ela estava se queimando ali com isso. E aí existe uma terapia de cinema mudo, sabe assim, uma terapia não verbal ali, que ela tem que ficar muito atenta, pegando sinais, e ela também, terapeuta, vai apresentar uma correspondência não verbal ali adequada. Se aproximar, se inclinar na direção da paciente, às vezes encostar a mão junto com a mão da paciente, né, ali, ou demonstrar algum tipo de apoio, né, para que seja acolhedor, que ajude a quebrar aquele estado emocional, ou demonstrar expressões faciais, né, onde a pessoa consiga se sentir validada. Lembra, o ciclo de invalidação é psiquiatra, né, que é a vulnerabilidade biológica, e o encerrar a desregulação emocional vulnerabilidade biológica, que é o psiquiatra que vai atuar, e a gente vai atuar no ciclo de invalidações. Tanto a gente como a gente preparando outros para atuar nesse ciclo de invalidações também. Encerrar esse ciclo de invalidações. Então a gente vai validar com intensidade o lado emocional e focar na regulação. Não dá para você se sentir diferente passando pelo que você passou. Você está agora lembrando de novo dessa crise super recente que você teve. Não dá para você se falar dessas coisas, lembrar dessas coisas de forma trivial, banal, superficial. Tá? Pô, quando você entra em contato com isso, você vai naturalmente sentir isso que está sentindo aqui agora. Por um lado, eu fico até feliz que você esteja sentindo isso aqui na terapia comigo, que é um local seguro. Vamos tentar regular esse tipo de emoção, que nem a gente já conversou outras vezes. No caso da DBT, eles falam que nem fez no grupo de treinamento. Eles têm um grupo de treinamento, né? Que nem fez no grupo de treinamento. Vamos tentar regular as emoções aqui de novo, junto comigo e tal. Então você reforça o bom funcionamento da gestão de crise nesses momentos, ali com a paciente. Tem psicólogo que fica apavorado quando a pessoa entra em crise no consultório. Eu já tive uma supervisanda que a paciente tinha um histórico de abuso sexual muito grande, né, um trabalho muito grande, e a pessoa, e quando ela entrou em crise pela primeira vez no consultório, parecia a cena do Exorcista. A pessoa trava assim pro lado, cabeça para um lado, boca pro outro, e se cai no chão e começa a chorar e não consegue andar. Não consegue falar, porque teve que ligar pro bombeiro, né, ali para poder, quando a última vez que a pessoa entrou em crise, teve que ligar pro bombeiro, né, para poder tirar a pessoa do consultório. Agora a gente tem que evitar esse tipo de coisa no nosso consultório. Tá? Então, quando ela entra em crise ali, tem muito psicólogo que fica apavorado, mas a gente não, a gente tem as técnicas. É hora de fazer um exercício de relaxamento, aquelas técnicas de mindfulness, e quebrar validar aquelas emoções, quebrar o ciclo de invalidações e trocar o controle de contingências para uma outra contingência. Você consegue fazer essa transição de forma melhor se você validar aquilo que está ali. A gente falou muito de validação, acho que foi há 2 encontros atrás. Né, ou no passado ou há 2 encontros atrás, estou lembrado. Dessa forma, a gente vai estar conseguindo trabalhar no consultório um comportamento altamente relevante que acontece fora também. E aí ela tem uma chance inédita, essa Carrie, de generalizar esse repertório pro lado de fora na próxima vez que acontecer isso.
Então, muito importante esse trabalho feito, né, ali naquele momento. Quando a pessoa está entrando em crise ali, você consegue ajudar ela a regular. Então você conversa com ela, identificando o problema crescendo, apresentando as técnicas corretas. Eu muitas vezes peço para o paciente que está em crise, ó, levanta da cadeira, por favor, levanta, dá uma alongada aí, vem junto comigo aqui, ó, no pescoço. Ou então aquela grounding, 5, 4, 3, 2, 1. Me diz aí 5 coisas que você está vendo no ambiente. Agora 4 coisas que você está ouvindo nesse ambiente. 3 coisas que você está sentindo nesse ambiente. De madeira, o meu tecido, o meu cabelo, né? 2 coisas que você está cheirando nesse ambiente. E uma coisa que você está degustando no ambiente, a água, por exemplo. Quando a pessoa consegue fechar esse ciclozinho, ela quebra aquele controle de contingência de crise. Aí você fala, agora vamos falar sobre controle da respiração, ou sobre o problema que você está falando, ela já consegue mudar, sabe? Ali o controle de contingências e pensar em outras situações. Então, muito importante essa orientação, esse detalhamento, né, da sessão que a Koerner faz com essa paciente Karen. Acho muito didático, né, quando ela faz isso. Eu me lembro de várias sessões minhas, lendo esse tipo de coisa, onde a gente tem que estar ali tenso, rebolando, pensando as coisas, e agora a gente vê no livro e fala, olha, também estou seguindo na linha, estou no caminho, estou no bom caminho. Né, aqui. Último capítulo nesses minutinhos finais do encontro de hoje, o capítulo 7, um capítulo mais curto, com menos conteúdo, né, ali para falar sobre o terapeuta individual e o grupo de consultoria que a DBT tem, que é um grupo de intervisão ou de supervisão, eles chamam de grupo de consultoria. Tá? Em outras palavras, o que ela está colocando logo no começo desse capítulo? Atender casos de crise é foda. Mexe com o cara, exige com o terapeuta. Tá? Esse tipo de coisa. Então é importante que você tenha sua fonte de suporte. Por isso, estamos aqui na Psicursos também lançando essa possibilidade das supervisões em grupo. Agora no verão, tá, para pegar quem precisa de ajuda nessa transição aí. E no próximo semestre teremos também grupos de supervisão em grupo. Teremos supervisão em grupo como um produto nosso aqui da Psicursos. Tá? Vou falar mais para frente desse próximo projeto. Por enquanto, né, vai ser novembro e dezembro. Perdão, vai ser dezembro e janeiro. Tá? Esse grupo de supervisão aqui com a gente. Vamos coletando já os interessados e daqui a umas 2 semanas eu lanço lá no WhatsApp da gente direitinho, tá? A chamada para esse tipo de supervisão aí. Então, dos recursos que a DBT traz na sua estrutura para ajudar o terapeuta é o grupo de consultoria. Essa equipe de consultoria é composta por 6 a 8 membros. Eu acho que esse modelo DBT, como ela é colocado aqui, é muito aplicado em instituições. Né? Você tem uma instituição, um hospital ou uma clínica voltada para isso. Né? E aí você tem essas condições de fazer isso. Fora de lá, você tem que estar contratando, né, um supervisor, uma coisa, né, uma ajuda, um curso. Então são coisas mais pingadas, né, assim que você tem. Aí para estar você mesmo coletando esses recursos e estar se equipando para lidar com esses casos. Mas esses são equipes de consultoria, são de 6 a 8 membros que vão se encontrar de 1 a 1h30 por semana ou por quinzena. Isso varia, ela deixou essa possibilidade, por semana ou por quinzena. Tá? Os grupos começam com 5 minutos de mindfulness, liderados pelo mediador do grupo. Então, os próprios terapeutas entram nesse ritmo de praticar bastante exercícios de relaxamento e mindfulness. Inclusive, antes de começar esses grupos de consultoria, até como uma higiene preparatória para começar a falar de coisas onde você vai estar se auto-revelando e se auto-criticando. E tem também os feedbacks do grupo, né, para você, as eventuais críticas que o grupo tem ali para você. Então é importante que você entre preparado nesses grupos de consultoria e supervisão. Uma ideia de eu estar formando esses grupos de supervisão, são 2 meses, né, esse primeiro grupo. No semestre que vem eu vou fazer 5 meses, de fevereiro a junho, de fevereiro a junho. Né, ali o semestre inteiro de um grupo só, a supervisão, porque a gente vai preparar o grupo. Eu quero essa ideia de preparar o grupo. Não é alguém vir, passa aqui, vai embora, vem o outro, fala aqui, vai embora. A gente não tem um preparo, não tem um acompanhamento. Né? Então a ideia é ter esse tipo de estrutura aqui para isso. Na DBT, toda a equipe de consultoria, esses 6 a 8 membros,
eles se responsabilizam por todos os pacientes e não só por aqueles que eu atendo. Eu atendo sei lá quantos, você atende sei lá quantos, ele atende sei lá quantos. Né? Então todo mundo aqui é responsável por todos esses pacientes. Claro, você individualmente, você é o psicólogo de referência, como chama nas clínicas, mas se tiver uma necessidade de falar com outras pessoas, ou né, a gente tem que estar comprometido com o caso do colega, assim como é a supervisão em grupo. Quando o grupo não colabora, a supervisão cai muito de nível. Aqui tem que ter também esse comprometimento. Tem um contrato com a equipe de consultoria, que não vai dar tempo de eu estar lendo esse contrato, não, ele tem várias regras como essas de seja sincero, honesto, transparente, se exponha mesmo, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, se eu vejo mais uma aqui. Acordo dialético, o acordo da consultoria ao paciente, o acordo da consistência, o acordo da observação de limites, a empatia fenomenológica e o acordo de falibilidade. Todos somos falíveis. Né? Então, são algumas regras do contrato aqui da DBT, para estar montando essas equipes de consultoria. E aí a gente vai analisar os comportamentos dos próprios colegas, terapeutas, e das questões relacionadas a isso. Não só falar do caso, da psicopatologia, ou do paciente. Né? Vamos falar também dos próprios colegas. Ela dá exemplos aqui de uma colega que está passando por uma situação difícil. Perdão, não vou lembrar agora se ela está se divorciando ou se ela está com problemas de saúde. Acho que é problemas de saúde, na verdade. Porque eu li outras coisas depois que eu li esse capítulo ao longo da semana, né? Eu acho que ela está com problemas de saúde, não está conseguindo ser muito assídua nos atendimentos, às vezes pode ter algum prejuízo de concentração ou coisa, e os colegas dão uma cutucada, ou feedbacks construtivos, né, em cima desse tipo de coisa. No primeiro momento, a terapeuta fica na defensiva, frente aos colegas de consultoria. Depois eles vão com jeitinho, trabalhando e pensando, e ela relaxa um pouco aquela defensividade dela e consegue pensar melhor alternativas para cada caso. Inclusive, uma das alternativas é vamos encaminhar esse paciente para outra pessoa, porque você não está no seu melhor momento ali para isso. Então a gente fica preocupado com o que pode acontecer com esse paciente. É ruim para o paciente, é ruim para você e é ruim para a gente, já que todos somos responsáveis por esses casos. Que a gente está aqui nessa equipe de consultoria acompanhando. Então também essa habilidade, do mesmo jeito que ela tem uma habilidade para falar na terapia com os pacientes, para bloquear a esquiva deles, para apertar, cobrar algumas coisas, para validar outras e fazer aquele jeitinho que a gente já falou aqui para garantir comprometimento, coisa assim, ela tem também essa habilidade nos grupos de consultoria. Não só o mediador do grupo, não, mas também os outros colegas da equipe têm essa habilidade para estar compartilhando as ideias, as coisas, reflexões e avançando nesse sentido. Né? Por último, ela vai falar, a Corner, da importância de aplicar DBT em você mesmo, nos próprios terapeutas. Tá? Recomenda meditação frequente, tá? Como prática lá, diária ou qualquer coisa assim do tipo. Não precisa ser meditação. Meditação é a Linehan e a Corner que adoram, são práticas. A Linehan é monja. É uma monja, é isso que ela faz da vida, né? E eu gosto de jiu-jitsu. É a minha prática frequente, semanal, várias vezes por semana, fazendo aquilo, a cabeça fica no lugar. É lindo. Né? As coisas funcionam diferentes. Quando eu tenho outros momentos que eu preciso estar aplicando ferramentas para sair de algum estado emocional, me regulando e tal, eu uso coisas como alongamento, massagem facial e outras coisas assim. Mas pode ser qualquer um desses recursos para poder estar aplicando em você mesmo. É só continuar aplicando com frequência e você não vai entrar em momentos complicados. Ou seja, aplicar DBT em você mesmo. Então, recomendar meditação, recomenda automonitoramento dos seus comportamentos, isso é bem legal. Monitorar constantemente o sono ou comportamentos mais delicados que você tenha, que sejam algum problema para você. Mesmo que esses comportamentos não sejam um transtorno, tá? Não sejam um transtorno psiquiátrico, né? Mas sejam algumas coisas que você considera que precisa melhorar. E aí, usando também as estratégias descritas nesse livrinho aqui, para estar se mantendo o máximo equilibrado possível, rendendo o máximo possível nas suas relações profissionais, pessoais, sociais, de intimidade e por aí vai.
Fechamos, gente. 2 livros técnicos já esse semestre. O livro da FAP e o livro da DBT, lidos, discutidos aqui, conversados aqui, enfim, degustados nesse nosso Clube do Livro, que está sendo uma experiência muito gostosa, pelo menos para mim. Estou gostando bastante aqui dessa experiência no Clube do Livro. Nossas próximas 3 semanas vão ser dedicadas ao Walden 2, o romance do Skinner. Vamos sair do campo das leituras técnicas e vamos para outro tipo de leituras. Tá? Vamos fechar um ano com um pouco mais de leveza, né? Nas leituras e nas coisas também. Ó, vamos ler até o capítulo 15. Tá? Eu dividi em 3 o livro, né? Então vamos ler até o capítulo 15. Tá? Os capítulos são menos páginas, né, do que o outro capítulo ali. São sessões, até a sessão 15. Tá? Que a gente vai estar lendo nesse primeiro momento. Eu não sei as páginas, porque cada edição pode ser diferente. E então, esse vai ser a nossa meta para a próxima semana. Tá? Ler até o capítulo 15. Depois, na outra, a gente vai ler até o 23. E depois do 23, no último encontro, a gente vai ler do 23 até o final. Vai ficar dividido assim, nosso Walden 2, o romance do Skinner. Vamos ver o que se passava na cabeça do Skinner com relação à educação, política, relacionamentos amorosos e uma série de outros temas interessantes que ele vai discutir aqui nesse texto. Ao longo da semana, mais para o fim da semana, eu vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp um link de uma reportagem sobre o Walden 2 na vida real. Teve uma experiência real do Walden 2. Tá? Pessoas que criaram uma comunidade, uma cidade, baseada nos princípios da engenharia comportamental do Skinner, bem inspirados nesse livro. Tá? Inclusive o Skinner visita essa comunidade e conversa com as pessoas lá. Então vocês vão estar vendo esse videozinho antes do nosso próximo encontro, já para ir entrando no clima do Walden 2 e reta final do nosso Clube do Livro, último mês, gente. Beijo, tchau. Até semana que vem, lendo o Walden 2. Valeu!